Boa noite a todos, meus irmãos queridos, nossos amigos, encarnados e desencarnados. É sempre com muita alegria e eu estou aí para falar com vocês, trazer momentos de convite mesmo, de reflexão. Né? E antes isso aconteça, eu convido a todos a fazermos a nossa prece para que tenha uma harmonização do nosso ambiente, que possamos usufruir daquilo que for dito hoje aí. Então eu convido a todos. Rogando ao Pai Criador, o seu amor, a Jesus, rogamos a sua misericórdia. Ao nosso anjo de guarda, nós pedimos o seu abraço, tão caloroso, tão aconchegante. Aos nossos espíritos afins, a sua companhia. Aos mentores desta asa, nós pedimos a permissão para utilizar esse espaço. Para que junto possamos refletir sobre as palavras do Evangelho. E eu peço então para que possamos pensar em Jesus nos ensinando a rezar. Quando ele disse: Pai nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Nós damos as boas-vindas para quem está vindo pela primeira vez, viu? Seja bem-vinda. E hoje, meus amores, eu vou apresentar para quem não conhece esta obra de Francisco Cândido Xavier, que chama Boa Nova. Ela foi psicografada pelo Chico e o autor espiritual é Humberto de Campos. E é um escritor brasileiro, viveu aqui no Brasil, tem muitos livros publicados. Né? E ele ditou então este livro dizendo como ele pode, do outro lado da vida, ver aquilo que nós só lemos no Evangelho. As parábolas de Jesus. Então, nesta obra, ele nos diz, olha, sobre esta parábola aconteceu isso. Sabe, bastidores da vida de Jesus. Coisa que nós só poderemos saber quando estivermos do outro lado mesmo. Então, para mim, é muito bom estar sempre lendo e relendo esta obra. E eu escolhi este tema que chama Amor e Renúncia. Com esse tema, ele vem nos falar de duas parábolas de Jesus. A primeira vai ser sobre as bodas de Canaã. Essa parábola é ela onde Jesus, com a mãe, foi no casamento de um amigo. É tido assim como o primeiro milagre, de Jesus, a primeira obra de Jesus depois dos 30 anos, quando acabou o vinho. E a mãe dele falou, acabou o vinho, nós não podemos deixar nosso amigo passar vergonha. Né? E Jesus, então ela já sabia que o filho tinha poderes, né? Ele falava para ela, mas mãe, não está na hora, não começou ainda. Nós vamos deixar ele passar vergonha.
Então Jesus foi lá para dentro do buffet, né? E transformou a água em vinho. E a tradição era que você desse o vinho ruim durante a festa e só no final da festa desse um pouquinho do vinho bom. Mas como o vinho era pouco, então nem chegou no meio da festa e acabou. Então Jesus fez o melhor vinho. Então o casamento foi o mais bonito porque a família ofereceu o melhor vinho. Como é isso nos bastidores? Então Humberto de Campos diz assim: e passado uns dias dessas bodas, então a gente vai formar o ambiente. Jesus e os discípulos ali a Farnaum. A Farnaum era a cidade onde morava o Pedro, Simão Pedro, era pescador. E foi o primeiro que Jesus chamou para segui-lo. Então Jesus se hospedava na casa de Pedro. Adão tinha sua casa por ali, Jesus não tinha nada. Então ele saía pregando, quando voltava, ia para a casa de Pedro. Então ele era hóspede de Pedro. Então, passado alguns dias dessa festa, Jesus percebeu que Pedro estava assim com algumas perguntas, né? Ele olhava e falava, ele estava com alguma dúvida. E aí Pedro chegou para ele e falou assim: Senhor, hoje você falou sobre os mandamentos de Moisés. Em face desses vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Canaã? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria operar para o desenvolvimento da embriaguez do pessoal e a ula? Aí Jesus compreendeu até onde Pedro entendia. Você vê? Se ainda hoje a gente não entende muitas parábolas, imagina 2000 anos atrás. Né? O conhecimento que a gente tinha naquela época não entendia nada mesmo. Então Jesus, vendo que Pedro não havia entendido, falou assim: você conhece a alegria de servir a um amigo? E aí eu pensei, eu acho que Pedro nunca teve amigo. Ele era hebreu, judeu, tinha que trabalhar. Jerusalém invadida por Roma. Como é que podia ter amigo? Ou era reuniãozinha que fazia, os romanos estavam invadindo. E era imposto, era cobrança. E não tinha nem tempo para ter amigo. Então, olha, Jesus pergunta: você conhece a alegria de servir um amigo? E Pedro não respondendo, por isso eu pensei, acho que ele não tinha amigo. Jesus continuou: as bodas de Canaã foram um símbolo para a união da terra. O vinho ali foi o da alegria com que eu desejo selar a existência do reino de Deus nos vossos corações. Eu estando com os meus amigos, eu amo a todos eles. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar essa nossa afeição pelos nossos amigos. Aí a gente lembra que Jesus não chamava assim ninguém de irmão. Jesus chamava de amigos.
Ele não dizia meus irmãos, ele dizia meus amigos. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso oração a sala de visita onde possamos recebê-los, onde eles se sintam à vontade. Tenhamos sempre muitas graças para reconfortar os nossos amigos. E não façamos nada para contaminar esta fonte de amizade. Se alguém tiver que fazer, seja ele, não eu, entendeu? Olha a importância que Jesus dá para a amizade. E a gente fala, né? Amigos são irmãos e a gente escolhe, né? Porque os da família vêm por circunstâncias, né? De mesmo pai, mesma mãe. Mas amigos são os familiares que a gente escolhe. Olha a importância disso. Aí Pedro ainda fala assim para ele: tá bom, vai, mas vamos proceder quando os amigos não entendem o que a gente faz ou são ingratos com o que a gente faz. Aí Jesus falou: ele não entendeu mesmo. Eu acho, né? Jesus pensou, ele não entendeu mesmo. Jesus diz assim: Pedro, o amor verdadeiro e sincero não espera recompensa. A recompensa está em fazer o bem, não em esperar que seja reconhecido. Aí eu penso assim, não tem ninguém olhando, né? Mas Deus está olhando. É Ele que precisa ver o que eu estou fazendo. Tanto de bom quanto de ruim. Ah, vou fazer isso aqui, não tem ninguém olhando. Tem alguém olhando. Ah, ninguém está vendo que eu estou dando um abraço, eu estou dando um alimento, eu estou dando uma roupa. Tem alguém vendo, sim. Tem alguém vendo. Então Jesus disse: olha, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio. Quer dizer, a renúncia ao reconhecimento, não esperar o reconhecimento, é o ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência da vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. Quantas pessoas a gente pode contar e não sabe o que é ser amigo? E nunca sentiu isto, um afeto por uma pessoa que não seja o seu familiar. Porque sentir afeto pelos parentes não tem mérito nenhum. É seu filho, é seu irmão, é sua mãe. Mas sentir afeto por um amigo, por um que você ainda não conhece. Então, a humanidade ainda está desprovida disto. Não são todos nós que sentem afeição pelo estranho. Então, olha, Jesus diz: sentir, isso já é a própria recompensa. Eu já posso sentir afeição. Já é um sintoma de que eu evoluí um pouquinho, porque ainda tem inocente. E ele continua assim: todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daquele amigo que nós amamos e não nos recompensa, né? Quando a luz tardar no espírito daqueles a quem amamos, devemos lembrar-nos de que temos a compreensão de Deus.
e nos conhece os propósitos mais puros. Ainda e todos os nossos amigos no mundo se convertessem um dia em nossos adversários ou nossos algozes, jamais eles poderiam tirar de nós a alegria de ter servido, de ter sido bom amigo. Percebem? Ser um bom amigo está dentro de você, ninguém vai tirar isso. Né? Então, esta é uma reflexão e Humberto de Campos nos traz sobre a parábola do vinho. Então, Jesus transformou ela em ato de amor e de amizade. E eram amigos de sua mãe, inclusive, né? Aí, olha, muito tempo ainda não tinha decorrido sobre esta conversa, quando o mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima dos seus pais, das suas mães, dos seus irmãos, não podiam ser discípulos. Então tem essa parábola, né? E Jesus fala, quem não puder deixar pai e mãe para me seguir não é digno de mim. E aí quando a gente lê ou escuta isso, acha, peraí, como é isso? Eu tenho que largar meu pai, minha mãe para seguir Jesus? Imagina ele ia falar uma coisa dessa. De jeito nenhum. Então vamos ver como é Humberto de Campos viu isto. Olha, quando ele deu esse ensinamento, terminados todos os trabalhos ali evangélicos, o mesmo apóstolo, então Simão, né, chegou para Jesus e falou: mestre, como eu posso conciliar essas suas palavras tão duras com as vossas anteriores? Era sobre a amizade, relativamente aos laços sagrados entre os que nós estimamos. Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, quer dizer, Jesus já sabia, ele ia perguntar, falou: Simão, a minha palavra não determina que o homem ebre os zelos santos da vida. Ou seja, ele ebre os laços de parentesco. Antes, ele exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima do pai, da mãe, do irmão. Então, não é deixar pai e mãe. Vou largar pai e mãe e vou seguir Jesus. Vou largar pai e mãe e vou para o convento. Vou largar pai e mãe, família, vou para o monastério, lá no Tibete. Não é isso. Mas sim, colocar o poder de Deus acima de tudo. Não precisa cortar laços. E já é até um treinamento de desapego. Vamos ver, ele fala sobre isso. Antes exalta e tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Não é verdade que o amor dos pais, olha, não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Né? A gente fala assim, né? Você é pai, é mãe, você não faz tudo pelo seu filho? Você não é capaz de dar a vida pelo seu filho? Imagina Deus, então, e é pai de todos nós, né? Se nós que somos
né, mortais, pecadores, a gente faz tudo pelo Filho, imagina, e Deus faz por nós. Né? Não representa o afeto dos filhos um perfume para o coração dos pais? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos os títulos. Então, não quero dizer meu pai, minha mãe, porque pode ser pai de todos. Uma mãe, quem é mãe pode ser mãe de todos. Quem é pai pode ser pai de todos. Quem é irmão pode ser irmão de todos. Então, por isso eu dou o título de amigos. Porque um amigo pode estar representado numa avó, numa mãe, num pai, num estranho. E vai ter essa simbologia para o outro. Não é? Nossa, tem uma senhorinha lá perto de casa, nossa, não é nada minha, mas parece que é minha avó. Eu amo ela como se fosse a minha avó. Então, é um amigo, é uma amiga. Nossa, eu tenho amigas que são mais representativas na minha vida do que irmãs. A gente não fala isso. Então ele diz, eu não chamo os meus discípulos de irmãos, eu chamo de amigos. O Evangelho não pode condenar os laços de família, mas ele coloca acima desse laço de família o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu está no coração de cada um, no centro da nossa vida. Tudo e passar daí é acessório, é material. E é espiritual na nossa vida, é esse amor de Deus por nós. Né? O amor da nossa mãe por nós, de nós pela nossa mãe, isso tudo é passageiro. Isso tudo é terreno. Como disse a nossa irmã Vera, isso passa. E nós vamos depois ser um da doutrina espírita reencarnacionista, ser irmão de outro, mãe de outro, filho de outro. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos desta posição do amor de Deus. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, mas poucos sabem renunciar. Já pensaram nisso, gente? Renunciar. E não precisa ser nenhuma renúncia muito grande. Por exemplo, está na hora de eu sair para ir para o centro. Aí minha filha fala, mãe, estou indo aí jantar. E não me avisou antes. Eu falo, filha, você vai ter que esperar voltar do centro. Porque ali eu estou indo buscar o meu ensinamento, né? Estou indo buscar meu passe, minha água fluidificada. Isso é uma pequena renúncia, mas a gente tem essa coragem de fazer. Eu mesmo já deixei de vir porque ela, mãe, estou indo jantar. Isso é uma renúncia. Em nome de Deus, que deve estar acima de todas as coisas. Está na hora de fazer o evangelho no lar. A gente tem um dia certinho para fazer o evangelho no lar toda semana. Aí toca o telefone. E é justo aquela pessoa que você sabe que fica 1 hora no telefone. Então você tem que renunciar a isto, com amor, com dedicação, porque Deus está acima de todas as coisas. Daqui a pouco eu te ligo, eu vou fazer o evangelho, depois eu te ligo. Então é quando ele pergunta, você já pensou, Pedro, no sacrifício de renunciar?
Todos os homens querem conservar, mas ninguém quer abrir mão, ninguém quer renunciar. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação. E vai ser necessário saber suportar um despreendimento desses laços materiais. E daí por quê? Porque Deus é injusto? Não, porque Deus está acima de todas as coisas. Não é uma coisa que a gente tem que aprender desde pequeno, ensinar para as crianças desde pequeno. O desapego, o respeito para com todos, o amor para com todos. Eu não amo mais esta pessoa só porque ela é minha mãe. Hoje ela está minha mãe. Então eu devo a ela a vida que eu tenho hoje. Mas eu amo a outra também, a outra também. Isso é um ensino. Isso é o trabalho de todos nós com os mais novos. Ah, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino de Deus, e é a vida eterna. Quão poucos. Porque a gente está apegado. Tudo é meu, não é? Tudo é meu. É meu pai, é minha mãe, é meu ar, é minha roupa, minha asa, minhas férias, é tudo, tem tudo um pronome aí, tudo é meu. Nada é nosso. O que é nosso, exatamente nosso, e ninguém pode tirar. E quando nós doamos, é prova de amor, é o nosso tempo. É o tempo que a gente dedica para conversar com os filhos. É o tempo que a gente dedica para ir fazer uma visita a um doente. É o tempo que a gente dedica para fazer uma prece para impedir. A única coisa nossa, e ninguém pode tirar, é o tempo. E a gente faz e aproveita dele como quiser. Pode dormir o dia inteiro, não tem problema, é sua escolha, isso é seu, o dia é seu. Pode dormir. Pode acordar, pode levantar, pode fazer exercício, o tempo é seu, faça dele o melhor. No mais, meus irmãos, é tudo emprestado. É tudo emprestado. É tudo confiado a nós. Os filhos estão confiados a nós. Nós fomos confiados aos nossos pais. Olha, vai precisar de um pai e mãe para essa pessoa. Você concorda em ser pai e mãe? Você concorda em ser filho? Concorda. Então, tá tudo certinho. Mas não é nosso. É transitório. Então, quando Jesus diz lá, ei, não largar pai e mãe para me seguir não é digno de mim, não é isso. Ele quis dizer, na acepção da palavra. Ele quis dizer, em não colocar Deus acima de tudo, a sua espiritualidade acima de tudo, o seu conhecimento sobre a vida, sobre a espiritualidade. Essa coisa de saber de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, isso é importante saber ensinar para os filhos. Né? Então, isso é o deixar pai e mãe. Né? Não é cortar laços, mas é priorizar as coisas de Deus. Porque tudo o mais virá por consequência.
E quando nós priorizamos as coisas de Deus, acreditem, dá uma paz, dá uma tranquilidade. Eu sei que vai dar tudo certo, não faz mal, isso vai dar certo. Está na mão de Deus. Mas assim, oração, eu sei que está na mão de Deus. Não é assim, está na mão de Deus e, Deus, vê se não demora. Deus, vê se faz acontecer assim. Não, está na mão de Deus. Dá uma tranquilidade. Parece que sobra mais tempo para fazer mais coisas. E Deus quer saber, não do que você sente, porque Ele sabe o que você sente. Você é filho dele, nós sabemos o que nossos filhos sentem. Deus quer saber o que nós fazemos, quais são as nossas atitudes em relação a este caso, a ele problema, a ela pessoa, a ela situação. Deus quer saber o que nós fazemos. E muitas vezes eu mesma preciso parar e fazer assim. O que Jesus faria nessa situação? Antes de tomar uma decisão, antes de brigar, antes de... O que Jesus faria nessa hora? Jesus foi tão amoroso, complacente, né? Então veja, Humberto de Campos nos dá esta visão por trás daquele bastidor onde Jesus ia pregar e falava e uma pessoa saía. Nossa, ele falou, nossa, eu não entendi isso. O que ele quer dizer? Então ele está explicando, né, com as palavras de Jesus o que ficou em dúvida para ele. Então Jesus ensina às criaturas a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina e se levantara um desassombro contra as hipocrisias do faraísmo, e desapontara eles camelos que estavam no templo, e fora enérgico como advogado. Ele ainda assim nos dá o exemplo de que Deus está acima de tudo. Quando ele pega ela cruz, quando ele é chicoteado, sem falar uma palavra. Quando ele faz toda ela via sacra que a gente conhece. É só exemplo de que vai dar tudo certo. Este era o projeto. Eu estou no meio, estou no caminho. Lá no fim vai dar tudo certo. Está tudo na mão de Deus. Isso não significa nós sermos acomodados. Veja bem. Como eu disse, Deus quer saber o que você faz. Então está na mão de Deus, vou ficar aqui no sofá. Não. Está na mão de Deus, sim. Mas eu levanto, eu vou ao trabalho, eu vou conversar com Deus, ver o que você faz. Sabendo, tendo a certeza de que temos um Pai misericordioso. Esse é o meu convite para vocês esta semana. Pensar sobre isso, quem sabe poder praticar um pouco disso, né? Fazer isso incorpore no nosso dia a dia, não é? E dar atenção aos amigos. Muito boa noite, obrigada a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento então, tá bom? Senhor Jesus, é uma oração repleta de gratidão
e podemos pedir a sua autorização, sua permissão para dar por encerrada essa palestra, desejando que os amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e esses todos que estão em seus lares, possam ter sorvido das suas bênçãos e assim poderem praticar as suas lições. Com as bênçãos do Pai Criador, agradecemos por mais esta tarefa na Asa Espírita. E assim seja, graças a Deus.